Bem-vindo de volta ao canal pessoal. Hoje vou apresentar a vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011 chamado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Uma noite em Paris, Dries está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando o trânsito fica entediante, Dries quebra o limite de velocidade, dirige rapidamente, desvia de outros carros e não se importa com os sinais de trânsito. A polícia começa a persegui-los, e Dries aposta 100 euros que consegue fugir, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os presos os alcançam bloqueando-os de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que consegue uma escolta. Os presos o fazem sair do carro e ele começa a agir, dizendo que Philippe não pode se mexer e que estava levando-o para o hospital. Os investigadores encontram provas disso quando acham a cadeira de rodas na caminhonete. Ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, o que também é um ato. Como é uma emergência, os pacientes toleram Dries por ter quebrado o limite de velocidade e oferecem-se para escoltá-los até o hospital. Para comemorar a aposta ganha, Dries toca September do Raaf, Windfire, e quando chega ao destino, ele fuma um cigarro com Philippe assim que os adormecidos se vão. Dries promete cuidar disso e os leva embora antes que a equipe do hospital os encontre. Essa amizade começou muitos meses atrás. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito comuns ou estranhas para as perguntas da entrevista. Mas eles ficam íntimos quando Dries irrompe, ignorando o fato de que ainda não é sua vez, pois ele só quer que assinem alguns papéis afirmando que não o contratarão para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, inclusive paquerando Magali, mas Philippe o acha divertido e pede para ele voltar no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto seus irmãos menores o incomodam, encorajando terminar o tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha e mais responsável. Enquanto espera pela mãe dele chegar, ele olha pela janela e vê seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele simplesmente menciona ter estado na escola e parte novamente após pegar sua bolsa, o que aumenta a convicção de Dries de que ele está planejando algo. À noite, sua mãe chega e ele lhe presenteia com um ovo Fabergé que roubou, dizendo-lhe que está de férias quando ela questiona. Ela não fica feliz em vê-lo, pois ele desapareceu por 6 meses e nunca entrou em contato, e agora aparece do nada, tratando sua casa como um hotel. Já que ela descobriu todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e ordena que ele não retorne. 2 horas e 25 minutos, Dries passa a noite fumando e comendo lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, ele retorna à residência de Philippe para buscar seus documentos e é recebido por Yvonne, a governanta, que lhe mostra o local e compartilha a rotina diária de Philippe. Ela também indica o quarto que ele poderia ter, com banheiro privativo. 2 horas e 41 minutos, Dries não consegue evitar de admirar a banheira antes de ser conduzido para encontrar Philippe. Este lhe entrega o documento assinado, além de uma oportunidade de emprego. Dries aceita o desafio de 1 mês e Philippe aposta que ele não durará nem 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende a cuidar de Philippe. 2 horas e 56 minutos, ele precisa aprender como estimular as pernas, como colocá-lo na cadeira de rodas, ajudá-lo no banho e na troca de roupa. As coisas ficam desconfortáveis quando Dries descobre que também deve colocar meias altas e até mesmo limpar Philippe após usar o banheiro. Apesar de reclamar e afirmar que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde, enquanto desfrutava de um lanche no telhado, ele é interrompido por Elisa, a filha de Philippe, e seu namorado Bastien, que procuram um local privado para namorar. Dries os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se adapta à rotina diária com Philippe, embora cometa alguns erros no início, dos quais aprende, como passar o telefone para Philippe em vez de aproximá-lo da orelha ou esquecer o monitor de bebê durante o banho. Ele também adquire habilidades para organizar sua correspondência em pastas distintas. A maioria das cartas ele abre para Philippe, porém há um conjunto de cartas pessoais que ele não tem permissão para visualizar. Quando ele se depara com um folheto promovendo serviços de acompanhantes femininas, ele decide criar um arquivo separado para elas, ao invés de descartá-las no lixo, como Philippe sugere. Nem tudo se resume a trabalho nessa nova vida. Dries ainda encontra tempo para se divertir. Ele continua tentando flertar com Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para acompanhá-lo na cama. Certa manhã, quando Yvonne chega ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta nada a respeito. O trabalho de Dries hoje é levar Philippe para passear, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse um objeto. Então, ao invés disso, ele o transporta em um dos carros luxuosos que raramente são utilizados. Philippe, inicialmente, questiona a adequação dessa escolha e menciona a importância de ser pragmático, mas logo se empolga com a ideia de um passeio mais rápido e interessante, apesar da desaprovação de Yvonne. Ao tentarem sair do prédio, um vizinho estaciona em frente à entrada, ignorando a placa na porta que indica ser proibido. Dries não perde tempo e confronta o homem, segurando-o pela parte da frente de sua camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro.
Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro, pois é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente seu, que comenta que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Felipe também descobre que Dries tem antecedentes criminais, mas isso não importa para ele, ele aprecia Dries porque ele não o trata com pena e gosta de brincar com ele. Após outra tentativa fracassada de conquistar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando ser uma conversa particular, Yvonne desliga o monitor do bebê e explica o que está acontecendo. Felipe é correspondente de uma mulher chamada Eleonore, e essas são as cartas que ele não permitiu que Dries abrisse. No entanto, ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente, o relacionamento deles é puramente baseado em correspondências. Falando de amor, Dries provoca Yvonne sobre os olhares que o jardineiro sempre lança para ela antes de irem para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve sons estranhos vindo do monitor do bebê. Felipe está tendo dificuldades para respirar. Incapaz de ignorá-lo, mesmo que tente, Dries vai até o quarto de Felipe e o guia gentilmente durante o ataque com palavras tranquilizadoras e um pano úmido para limpar o rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, ele coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite há muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Dries que os medicamentos só podem fazer tanto e que às vezes ele sente dores fantasma. Ao avistarem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de proporcionar prazer a uma mulher por causa de sua condição, mas ainda pode desfrutar de satisfação quando suas orelhas são massageadas, pois são áreas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Dries compartilha um baseado com Felipe, que fica cético no começo, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi então que eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente lhe proporcionava isso. Durante uma sessão de parapente, um mau tempo fez com que ele caísse e quebrasse suas vértebras, embora ele ainda pense que seu verdadeiro impedimento não é a cadeira de rodas, mas viver sem sua esposa. Depois de mais brincadeiras, Felipe lembra da data e percebe que Dries passou no teste de um mês, então agora ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que ele roubou, pois era um presente de sua esposa, ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai conversar com Mina quando ela está saindo da escola e fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido às mensagens dela, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas de droga. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries é permitido estar presente enquanto Felipe ditada sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha que essa prosa pomposa é muito entediante e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso vem acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o encara como um sinal e a chama, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das palavras escritas. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está no telefone com ela o tempo todo, até mesmo pouco antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e faz piadas sobre as fantasias. No dia seguinte, Dries convence Felipe a concordar em trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando bravo, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma em que ele não está quadriplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes logo antes de Dries entrar reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica principalmente surpreso quando Dries deixa escapar que ele está pintando. Os dias continuam passando, e a amizade entre Felipe e Dries continua crescendo. Dries o leva para brincar na neve e o leva consigo quando sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Dries o ouve pelo monitor do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que o dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, desfrutando de coisas como ter um carro mais rápido, compartilhar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado. Todos os anos, ele finge surpresa por estarem fazendo uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante entediante.
Enquanto ele e os convidados desfrutam de música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto após ter tomado algumas pílulas de Yvonne, as quais não causaram o efeito letal que ela esperava. A razão de sua tristeza é o término do relacionamento com Bastien e os insultos que ele proferiu, chamando-a de vulgar. Elisa pede a Driss que fale com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Philippe está mostrando a pintura de Driss para um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um tanto instáveis no momento, o que dá esperanças a Driss. À medida que a festa começa a perder o vigor, Philippe faz Driss ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue responder com piadas. Depois que a banda termina sua apresentação, Philippe pega seu iPod e toca Boogie Wonderland, do Harf, Windfire, antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até consegue convencer o resto da festa a se juntar a ele e dançar junto, o que Philippe aprecia assistir. Mais tarde, ao colocar Philippe na cama, Driss abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e sugere que eles se encontrem na próxima semana quando ela visitar Paris. No dia do encontro, Yvonne e Driss fazem Philippe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como será Yvonne quem levará Philippe ao encontro, Driss aproveita seu dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o garoto concorde em se desculpar com Elise e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede a Bastien para arrumar o cabelo. Depois disso, Driss visita sua mãe no trabalho, mas apenas a observa de longe. No restaurante, Yvonne e Philippe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Após esperar por 1 hora, Philippe desiste, liga para Driss pedindo que o busque e sai do restaurante sem notar que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Philippe leva Driss em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que recebeu pela venda da pintura, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Philippe decide fazer parapente, arrastando Driss com ele. Driss não quer nada com isso no começo, mas acaba se divertindo com a experiência. Depois de fazer Driss olhar para uma pintura com ele, Philippe pergunta sobre sua família, algo que Driss inicialmente não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama não é tecnicamente seu irmão e seus pais não são seus pais biológicos, são seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos, pois não podiam ter filhos, e seu nome real é Bakary Bassari, mas, devido a outros garotos terem o mesmo nome, o chamaram de Driss, que se tornou Driss. Um dia, sua tia miraculosamente conseguiu conceber e, após a morte de seu tio, houve outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Driss havia falado com ele sobre Elisa, Philippe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driss para que ele possa estar com sua família, pois ele não pode passar toda a sua vida cuidando de um homem idoso. Na manhã seguinte, depois que Bastien traz seu croissant diário com um penteado melhor, Driss arruma suas malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir e, quando Driss tenta flertar com ela pela última vez, Magali o apresenta a seu parceiro Fred, que é a abreviação de Frederick. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Driss desiste imediatamente. Ao sair da casa, ele devolve o monitor de bebê para Yvonne e brinca com ela por ter mentido sobre Magali só para provocá-lo. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhante que ele havia começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele escolheu está escondida ali. Driss joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si mesmo. Já do lado de fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então pede ao motorista para sair mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o repreende por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação, enquanto na casa, Philippe está tendo seu primeiro jantar com seu novo cuidador, que é rígido e entediante, e Philippe decide deixá-lo sem nem provar a comida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. À medida que os dias passam, Driss volta para sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para pararem de incomodar a dama. Quando ele vai para uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador se autodenominando pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Philippe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Philippe continua a não gostar de seu novo cuidador e está constantemente de mau humor. Em uma noite, ele recusa a ajuda de qualquer pessoa da casa com sua dor fantasma, então Yvonne chama Driss e pede para ele ir até lá. É assim que eles se encontram na mesma situação do início, com a polícia os perseguindo primeiro e os escoltando para o hospital depois. Após essa pequena aventura, Driss leva Philippe para a costa, e a visão do mar ajuda Philippe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba mal cuidada de Philippe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Philippe hoje. Driss deseja boa sorte a ele e finalmente devolve o ovo antes de partir, e Philippe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem será seu acompanhante, Eleanor, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Philippe Pouso de Borgo agora mora no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas.
O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, possui sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os dois homens continuam sendo amigos muito próximos até os dias de hoje.